Boa tarde, aqui para mais uma live do jornal DR1, nossa série de lives com profissionais entrevistados pelo jornal. Hoje o nosso destaque é Fátima Antunes. Ela é especialista em estresse. Olha, eu vou dizer aqui, é professora universitária, mestre em psicologia com formação em gerenciamento de estresse pelo International Stress Management Association. E ela escreveu um livro muito bacana sobre estresse em advogados. Então a gente vai conversar com ela agora. Sobre esse tema que é do interesse de todos nós, né? O estresse está em todas as profissões. E com os advogados que a gente vê naqueles filmes, com tantas causas, né? Com tantos embates nos tribunais. Um pouquinho mais sobre essa rotina, né? Como é. Vamos sentar aqui novamente. A Fátima. Só tentando aqui, já já a gente se acerta. Fátima não está conseguindo entrar, eu vou tentar novamente aqui. Só um minutinho, gente. Não desistam, porque vale muito a pena o tema. Oi. Fátima, olá, conseguimos. Oi, Cláudia, Entramos. prazer. Sim, meu Deus, eu falei, meu Deus, Eu tava, eu tinha conseguido, aí perdeu a coisas da conexão, aí eu não internet. É tanta consegui. modernidade que é maravilhoso, mas tem hora que quando falha, aí a gente perde, né, amiga? É, não, exatamente, exatamente, é Mas foi, complicado. já estamos aqui. É um prazer ter você aqui no Mas, Jornal da R1. é, obrigada, Cláudia, pelo convite. Gostei muito de Pois participar. é, Fátima, Gostei nós muito. fizemos uma entrevista bacana com você sobre um tema que é muito bacana, né? Um livro que você lançou sobre estresse de advogados. E você Aham. tem aqui é mestre, né? No International Stress Isso, Management é. Quer dizer, Association. Uma organização internacional É. sobre estresse. Por quê? Por que esse Gerenciamento de estresse. tema, Isso. Fátima? Quer dizer, no momento que a gente nem está estressado. Por que o tema do estresse?
Por que Imagina, esse né? tema? Então, eu trabalho com estresse desde 2006. Eu até, eu fui responsável pelo evento, que foi o primeiro encontro carioca para controle do estresse. Desde 2006, eu venho caminhando, né, de encontro a esse tema tão importante, mas que as pessoas foram dar valor agora, mais após a Uhum. pandemia. Então, com a pandemia, a questão da saúde mental teve um certo destaque. Mas, na verdade, assim, há muito tempo as pessoas estão adoecendo mentalmente e não estão se dando conta disso, né? E aí algumas profissões são mais propensas mundialmente ao estresse do que outras, entendeu? Advogado, jornalista, bancário, os profissionais de saúde. Então, já são mais propensos a isso. E aí, com essas situações, isso fica mais aflorado, isso se destaca ainda mais, entendeu, Cláudio? Então, quando eu comecei a estudar, já meio que imaginava que a gente chegaria em um momento como esse. É provável, assim. E se as pessoas não se cuidarem, vão piorar E ainda por que cada você vez mais. decidiu focar em relação aos advogados, né? Até a gente conversando antes, né, para a entrevista, que está no nosso site, se quiser conferir, você falou sobre a questão de que há muito glamour, né, naqueles filmes, os tribunais, os embates jurídicos, né? Mas, na verdade, isso gera também um grande estresse, não só pela responsabilidade, né, por tudo que eles enfrentam, né? Então, como é que você chegou peneirou toda essa questão do estresse para chegar a estudar especificamente os advogados? Então, eu sou casada com um advogado, né? E a gente, obviamente, convive, né, com outros profissionais de direito também. E aí, o que aconteceu? Assim, eu ia fazer o mestrado sobre estresse, né? E escolhi a profissão de advogado, porque eu tinha que escolher uma profissão, escolhi de advogado, ainda sabendo que havia a questão do estresse, que o estresse comprometia a saúde física, mental, mas eu acho que eu não tinha, no início, eu não tinha tanta essa dimensão. Porque a gente tem a dimensão do direito dessa situação, né, do glamour, da profissão, das coisas boas, de que advogado, né, tem todo um know-how, enfim, tem todo um destaque na profissão. E aí, quando eu fui estudar, no Brasil, foi o primeiro estudo sobre estresse em advogados foi o meu, mas fora do Brasil, isso é um tema que se estuda desde 1970. E aí existem assim várias pesquisas e vários trabalhos lá para que se cuide da saúde mental do advogado, especificamente dos profissionais da área de direito. Existem trabalhos específicos com mulheres e tal. E a gente tem uma ideia da profissão, a gente, o leigo, né, tem uma ideia da profissão que o advogado acaba absorvendo e querendo manter aquele status, né? Então ele mantém o status de que é uma profissão glamurosa, e realmente é. Mas ela tem na verdade, quando você aciona um advogado, você aciona o advogado porque você está com problema. Então, ele já é acionado numa condição que já é por si estressante. Então, quem vai estar com esse advogado, ele está com certeza já aborrecido, frustrado. Tá querendo uma solução, aí, né? É uma solução. O advogado ele não uma solução. Exatamente. E aí o advogado absorve isso e quer dar a solução de qualquer maneira, só que nem sempre isso não está na mão dele. Essa é a grande questão da profissão. Não está na mão dele o resultado. O resultado mesmo, ele pode fazer o melhor trabalho do mundo, Cláudio, mas o resultado mesmo está na mão do juiz, está nas decisões do judiciário. Então, por mais que ele seja bom, muito bom, maravilhoso, ele tem que entender que ele tem que fazer o melhor, mas que a decisão mesmo não está na mão dele, né? E isso, de certa forma, é frustrante. Então, tem que saber lidar com essas questões, né? E quanto mais você esteja mentalmente cansado, quanto mais você esteja mentalmente estressado, mais difícil é lidar com os problemas e com as frustrações. Então, tem que ter uma medida aí para tua pesquisa... isso, né? Então, esse é o... A tua pesquisa, Não, né, foi com 702, essa
foi a primeira aqui no Brasil. Você falou que teve outras referências internacionais, né, que vem desde a década de 70, conforme você falou. Isso. Mas a tua aqui no Brasil foram 702 advogados. Houve um apoio da OAB. Como é que você buscou esses profissionais? Como é que foi feita essa pesquisa? Pois é, como era algum novo, né, pioneiro, eu pedi o apoio da OAB do Rio de Janeiro, na ocasião. A OAB apoiou e aí divulgou, colocou no site de forma que pudesse ser feita. Ela foi feita online, com todo a estrutura, né, ética necessária, mas foi feita online. E aí, então, eu consegui a resposta de 702 profissionais do Brasil inteiro. A gente, obviamente, teve uma maior quantidade de pessoas de Rio e São Paulo, mas tivemos Brasília, no Nordeste, no Norte do Brasil, enfim, algumas representações. Mas o maior foi, efetivamente, cerca de 63% foi entre Rio e São Paulo. Mas o restante foi 40%, foi o restante do agora, Brasil. pelo que você conversou com a gente até na entrevista, né, muitos advogados, né, não assumem a questão do estresse, né, só vão se dar conta mais para frente quando já está num caso, já, né, chegando num extremo, chegando num adoecimento. Como é que foi isso? O que você detectou na pesquisa? Então, quando a gente faz a pesquisa, você pergunta alguns sintomas relacionados à depressão, a questões emocionais e questões físicas, né? E aí, quando você pergunta sobre questões emocionais, quando você pergunta sobre as questões físicas, né? Ele aponta, ele sinaliza que tem, mas aí quando você pergunta se ele tem algum problema, né? Emocional, ou se tem alguma coisa que poderia ser emocional, ele diz que não. Isso também na prática, né? Porque assim, eu atendo esses profissionais e até ele assumir que ele realmente precisa de um atendimento psicológico, que ele está precisando rever algumas coisas, isso é muito difícil, porque, na verdade, quando você forma um advogado, você forma para ele ter sucesso e ele não entende que isso não é sucesso. E quando que ele começa a se dar conta? Quando começa a perder audiência, quando começa a esquecer prazo, quando começam as falhas profissionais, ou quando ele tem um infarto, quando tem uma coisa mais séria, quando entra em uma depressão mais séria, numa síndrome do pânico, aí ele se dá conta de que ele precisa se tratar psicologicamente, né? Tratar a saúde mental. Então, é uma realidade que, infelizmente, ainda é comum. É comum em todas as profissões, mas especialmente, não, como eu tenho mais acesso, talvez, aos profissionais do direito. Mas as pessoas, em geral, não querem. Ainda existe um tabu de que cuidar da saúde mental é maluco, né? Ainda existe esse tabu. E isso não é verdade, mas as pessoas ainda... eu não preciso de psicólogo porque eu não sou maluca. Eu não preciso de ir no psiquiatra porque eu não sou maluco. E isso não é bobagem. É verdade. Você acredita que isso vem até do tabu mesmo, que vem de muito tempo, né? E até o próprio tratamento para as questões mentais, como era feito antigamente, que era o eletrochoque, quer dizer, era o hospital de maluco. Até hoje tem um hospital que a gente chama hospital de maluco, quer dizer. Então ficou essa pecha, esse tabu em cima, e até hoje vem, né? Muito complicado, né, Fátima? Perfeito, é isso mesmo. E, Cláudia, qualquer pessoa que é considerada diferente sempre foi considerado maluco, né? Essa semana eu estava falando sobre uma questão do autista, né? E aí a gente está, se você for ver a lista dos autistas, são os gênios da humanidade, né? Einstein, hoje, assim, no futebol você tem o Messi, você tem profissionais de ponta, né? E se você for ver a história do Einstein, por exemplo, ele foi dado como maluco, como uma pessoa que não ia conseguir nada na vida e chegou onde chegou. Então, assim, quem é diferente, quem pensa diferente, já sempre é discriminado mesmo também, né? Tem isso. Isso é uma questão. Então, essa discriminação acaba afastando as pessoas de um tratamento, né? De um fortalecimento até
pessoal, de ego, que a gente chama, né, na psicologia, para que tenha resistência a lidar com essas situações e com as resistências que as pessoas fazem, né? Você comentou ainda há pouco que com a pandemia houve uma luz um pouquinho maior para essa questão né, da sanidade, de você estar bem, de estar, né, e de dar atenção devida, né, e correta para as questões dos distúrbios mentais. Né? A gente também passou aí janeiro branco, a gente também procurou abordar esse tema, a imprensa aborda. Você acha que cada vez mais é importante a gente também falar sobre isso, explicar, porque, né, para que chegue a informação correta para as pessoas? Muito, muito. Até para acabar com esse tabu de que a Organização Mundial de Saúde, Cláudia, diz que a previsão é de que em 2030 70% da população esteja com sintomas de depressão, né, mundial. Veja bem. E por que essa depressão? Né? As pessoas estão cada vez mais tendo dificuldade de lidar com a frustração. As pessoas, os mais velhos, né, eles viveram essa frustração de uma outra forma. A geração que nasce depois de 2000 nasce com o jogo, sabendo o código do jogo para passar de fase, não tendo vontade de esperar as coisas acontecerem, tendo dificuldade de lidar com o tempo das coisas, né? E isso foi acelerando todo mundo, foi fazendo com que todo mundo ficasse acelerado e que era tudo para ontem, para ontem. Por exemplo, a gente pega, eu não sei quanto tempo, mas assim, a gente pega o seguinte, 2 minutos que um sistema atrasa, para a gente entende como algo muito grande. E, na verdade, 2 minutos. Nem às vezes é 30 segundos, né? Você sabe tempo, você, né, jornalista, sabe tempo de... Então, 30 segundos fazem uma diferença enorme. Isso era assim para jornalista, de rádio especialmente, né? Mas, assim, hoje é para todo mundo, né? Então, todo mundo tem 30 segundos, vira um estresse absurdo para as pessoas. Então, está todo mundo com dificuldade de esperar. Aí vem uma pandemia, Cláudia, que faz todo mundo ficar em casa. Assim, não tem que parar tudo. Ser desacelerado, né? E aí todo mundo teve que ser, entendeu? Então você vê muito, não sei se chegou a falar assim com o pessoal da música, né? Que não está fazendo show, que está em casa com os filhos, né? E vê uma outra, e vive uma outra realidade. Muitos estão se criando, então, até aí, mais, obviamente, muito, porque aí já que está em casa, não está na estrada, não está no show, não está nos hotéis, então eles se concentram ali para poder manter, né, o bem-estar mental, né, e se abraçam a família, né, para poder manter essa criatividade, essa criação e diminuir o estresse. Mas todo mundo... E uma coisa importante, que eu acho importantíssima, assim, dentro de tudo isso que você está falando, é o se reinventar. Hoje, todo mundo é obrigado a se reinventar. E essa é a solução do estresse, é se reinventar, entendeu? Quando você se reinventa, você entende entender a sua vida de uma outra forma, né? Então, se reinventar é uma forma de gerenciar o estresse. Essa é a principal forma. E aí a pandemia veio, talvez, para ensinar as pessoas a gerenciarem a vida melhor, né? Ter mais cuidado com a própria vida, com a vida da família, né? Enfim. E a gente está aqui na live agora com a doutora Ana Cristina, advogada, aí, 40 anos de prática, que está de olho aí no assunto, super bacana. Inclusive, eu queria até, aproveitando o gancho da doutora Ana chegando aí na nossa live, falar sobre um tópico, né, daí do seu estudo, né, que eu te perguntei também, sobre o que tinha te surpreendido muito nessa pesquisa. E você falou sobre as mulheres advogadas, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Não é surpresa, mas é um destaque que merece destaque especial na pesquisa. Primeiro que é uma profissão, né, a doutora Ana, que é de muitos anos de profissão, sabe disso, é uma profissão mais machista, né? É uma profissão que vem de uma cultura machista, culturalmente machista. Quando as mulheres entram, elas entram, mas sem perder todo um conceito. E a gente tem uma sociedade ainda muito machista.
Então, você, para além de ser profissional, você precisa ser mãe, esposa, dona de casa, você precisa de cuidar de você, da tua aparência, dos teus filhos, enfim. E isso, às vezes, ela é casada com outro advogado que não tem essa mesma, né, essa mesma responsabilidade. Então, a mulher tem tripla jornada de trabalho, quádrupla, sei lá. A gente perde as contas, né, Fátima? Com a mesma... Entendeu? Então, assim, com a mesma... profissionalmente, com a mesma responsabilidade que qualquer outro homem vai ter. Então, ela, além de ser uma profissional, que ela precisa ganhar a causa, que ela precisa se dedicar a isso, que ela precisa fazer leitura, para além de tudo isso, ela tem que cuidar do filho, da casa, né, da vida dela, enfim. E, obviamente, isso se transforma em muitas horas e acaba gerando nessas mulheres uma tendência a um adoecimento psíquico e físico muito maior, muito mais rápido, né? Então, um desgaste físico muito maior. E uma coisa que me chamou a atenção, tanto para mulheres quanto para homens, Cláudia, foi o fato do uso, até no meu livro eu falo, no terceira parte eu falo disso, do uso da bebida como escape. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas a bebida é usada muito como escape do estresse, né? E isso acaba acelerando e implicando em muitas questões Quais são, normalmente, para onde está evoluindo esse estresse? Você falou agora né, em relação às mulheres, em relação à consequência da bebida. Que outros distúrbios acabam gerando esse estresse? Não só nas mulheres advogadas, como nos homens também. A primeira parte, que é uma parte mais visível, é o desgaste social das relações. Então, assim, começa principalmente, a primeira coisa que você vai ver é o desgaste nas relações. Então, você vai ver normalmente muitos casamentos, muitos divórcios, nas relações pessoais, a dificuldade nas relações com os filhos. Então, os desgastes na relação interpessoal é a primeira coisa que você vai ver muito, né? A irritabilidade acaba acarretando um comportamento, né? E aí a bebida acaba sendo uma dificuldade, e o fato de não assumir, né, de ser uma personalidade mais introspectiva, mais fechada, de não expor os sentimentos, acaba gerando a questão da depressão e da ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade, porque é o querer lá na frente, né? Tá sempre buscando a frente. E a depressão, por não falar aquilo que, né, por não querer expor, ou por expor inadequado e acaba gerando dificuldades nas relações de forma inadequada, são os principais, o que é mais comum que a gente encontra no grupo, né, de advogados, né, da advocacia em geral. Que é um pouco diferente, que vai ser um pouco diferente dos estudantes, que não vai ser tão diferente de juízes, na categoria superior aos advogados, é mais ou menos similar. Então, e aí começa bebendo, depois começa bebendo e tomando remédio, depois que não consegue dormir, enfim. É um pensamento acelerado, então a ansiedade acaba gerando pensar o tempo todo, ficar pensando, você não consegue parar de pensar. Então, para parar de pensar, normalmente usa o remédio e a bebida para tentar parar, porque a mente fica o tempo todo num pensamento automático. Fica mergulhada ali, né? Porque é uma pressão muito grande. Você comentou também, né, sobre a questão de ter que vencer, né? Você tem a obrigação de vencer uma causa, de dar um retorno positivo, né? Isso é um gerador de um estresse imenso, né? Isso. Exato. Porque você só entende que vai ter sucesso, claro que a gente está falando aí dos autônomos, né, que é a grande maioria, você só entende que vai ter sucesso e dinheiro se você ganhar a causa. Então, isso é fundamental. Partindo disso, você entende o seguinte, ou eu ganho ou eu ganho. E aí, quando você perde, você acha que, embora não seja culpa sua necessariamente, né, você entende que, pronto, fracassei. Então, às vezes vem um sentimento de fracasso que é difícil, né, de se restabelecer. Essa é uma condição importante, é entender que, eu costumo dizer o seguinte,
quem perdeu a causa foi o cliente, você só o representava, né? Então, assim, não foi ele que perdeu a causa, foi o cliente. A causa é do cliente, ele só está ali fazendo essa, né, A representação. essa E você falou também que os advogados jovens também foi um dado interessante, né? E também grandes, as mulheres e os advogados jovens também, em grande número, com essa questão do estresse, né? Alto. Sim, na pesquisa mostrou o seguinte, os advogados jovens, eles ainda estão em busca de estabilidade. Então, essa preocupação de ganhar ainda é muito mais significativa do que com os mais velhos. Os mais velhos manter uma certa estabilidade. Então, a gente identificou que, porque foi a primeira coisa que me chamou a atenção, por que os mais jovens, né, mais jovens de carreira, né, quando a gente fala, não é só de idade, de carreira, por que os que têm menos tempo de carreira são os que se estressam mais, exatamente porque não tem a carreira consolidada. Então, quer dizer... E aí, o outro já tem, então já sabe. Tudo passa muito pela questão emocional, né? Como é que a gente faz para lidar, né? Quais as consequências do estresse, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal? Como é que a gente consegue controlar esse estresse? Como é que consegue? Então, isso é uma coisa, assim, se reformulando. Aí você fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou me reformular? Por exemplo, agora na pandemia, todo mundo foi obrigado a se reformular. Então, assim, na verdade, a gente tem que ter consciência, o que me aborrece? Tem coisas que te aborrecem que são suas. Tem coisas que te aborrecem que não são suas. Então, assim, primeiro, se preocupar com aquilo, prestar atenção no que está te aborrecendo, no que está te frustrando. Se realmente aquilo você tem interferência sobre aquilo, você pode, de alguma forma, se mobilizar para resolver. Tentar pensar na solução e não no problema, porque assim, a gente tende a ficar pensando, mas eu estou tão sem dinheiro, mas eu estou tão sem dinheiro, tá, mas o que você pode fazer, em vez de ficar pensando o tempo todo, eu estou tão sem dinheiro, de que forma você pode pensar numa solução para ganhar dinheiro a partir de você. Eu não posso dizer uma solução para você ganhar dinheiro, porque você que sabe teus talentos, as tuas habilidades, as necessidades dentro da tua profissão, dentro do direito, o que pode ter de novo que não tinha antes, né? E que eu posso, de repente, estar me mobilizando para fazer. E essa necessidade só quem entende vai saber fazer. Então, a gente pode dizer, a gente escuta muito, né, falar assim, não, você tem que fazer yoga, meditação. Nem todo mundo, sabe? Então, assim, é importante. Uma outra coisa que não é comum ao advogado é fazer várias coisas. Então, assim, normalmente ele pensa e está o tempo todo focado na profissão. Ter um hobby, ter um lazer diferenciado, ter uma atividade, praticar um esporte, pelo menos uma vez por semana. Essas coisas também, lógico que meditação é bacana, que yoga é bacana, que fazer uma alimentação legal, fazer exercício físico diário é fundamental. Mas nem todo mundo vai imediatamente conseguir inserir na rotina isso. Então é legal tentar, de acordo com a sua rotina, se ajustar. E se eu não consigo, e aí é que vem a terapia, né? Se eu não consigo sozinho entender como é que eu posso entender a minha vida de uma forma diferente, eu vou procurar a ajuda de um profissional que possa me ajudar a pensar comigo, né? A me ajudar a identificar aquilo que para mim pode ser interessante na minha mudança, né? Então, nesse caso, né? Às vezes a gente precisa sim da ajuda de um profissional, né? De alguém que saiba e tal. Não é vergonha, né? Isso para todos, né? É mais fácil para todos, você não só pessoas de todas as profissões, de todas, né? Porque todo mundo hoje acho que está um pouquinho vivendo algum tipo de estresse, né? Sim, todo mundo de alguma forma, inclusive crianças, né? O importante dentro do gerenciamento do estresse é você pensar na sua vida. Assim, cada pessoa, existem alguns padrões? Existem. Mas cada um precisa pensar na sua vida, como é que na sua vida você pode ajustar alguma coisa que te faça bem, que te faça feliz. Porque o que acontece é que as pessoas vivem problema, e na balança não cria alguma coisa que possa gerar um sentimento de infelicidade. Então você passa semanas
né? Porque se a pessoa, uma vez por semana, pelo menos, for fazer uma atividade que ela gosta, né? Andar na praia, sei lá, fazer... Ela com certeza vai conseguir equilibrar um pouco mais. O problema é que as pessoas ficam o tempo todo envolvidas nos problemas que as afetam diariamente. Aí quando vai pensar assim, vamos dar um passeio, e tava, não, eu tô cansado, né? Mas aí no dia seguinte tem que sair para trabalhar, tem que sair para trabalhar. Então, o que você faz que você gosta, né? E aí é o que eu estou te falando, às vezes a bebida é o único escape. Eu vou beber para... E aí a bebida não tem é uma fonte de prazer muito, muito imediata, né? Não é uma fonte de prazer substancial, que você tá, né? A bebida é uma fonte de prazer como qualquer droga. É aquele prazer imediato. Você parou de beber, ela vai afetar todas as coisas que a bebida afeta, e você parou de beber, você vai precisar beber de novo para ter o mesmo sentimento. É como o chocolate também, falando de bebida, mas podia estar falando de chocolate, de café. Você falou de um ponto interessante, a questão das crianças também, né? Quer dizer, a gente está numa pandemia e muitas vezes você tem que conciliar a profissão, sendo mulher, então, a profissão, a casa, todas as obrigações, e mais a criança que está estudando em casa. Da minha filha, por exemplo, é o caso. Estudando aula online dentro de casa. E a criança também está estressada. A criança também muitas vezes já não quer fazer aquilo, mas também não pode ir para a rua, ou a gente evita, né? Então, como lidar, né? E também até identificar que a criança também está estressada e você tem que gerenciar o seu e o da criança também. Como é que a gente faz? Isso é uma coisa da família, então todo mundo tem que estar junto. Em alguns momentos, na verdade, educar, é uma coisa que as pessoas não estão mais acostumadas. Eu não estava com a minha filha em casa, então, assim, você já não está mais acostumado a educar, que é aquela coisa que antigamente tinha que educar, né? Tinha que, olha, agora você tem que ficar quieto, agora você, né? Voltou a uma época em que você precisa conversar com essa criança, porque não se conversava até pouco tempo atrás com a criança, e voltar e conversar com ela e falar assim, olha só, agora a mamãe está fazendo uma live, então agora você fica aqui. Lógico que uma ou outra é menorzinha ou tem algum transtorno e aí precisa um pouco diferente, mas vamos pensar numa situação normal. Então, tentar fazer, primeiro, quando estiver com essa criança, vai ter que dedicar um tempo a estar com ela. Antigamente, as mães trabalhavam o dia inteiro, ficavam o dia inteiro na escola brincando. Quando chega de noite, vai dormir ou fala uma, duas palavras e tal. Agora, você passa o dia todo com ela. Então, e ela quer atenção. Só que, por exemplo, há pouco tempo uma mãe estava falando o seguinte, estou dando de mamar ainda a ele tem 1 ano e 10 meses. Eu estou dando de mamar ainda a ele, enquanto eu estou dando de mamar, eu estou olhando o Instagram. Ele está agitadíssimo. Claro que ele está agitado. Ela está dando de mamar a ele e ela está fazendo outra coisa. Ela tinha que estar dando de mamar a ele e tinha que dar atenção a ele, pelo menos naqueles 10 minutos, porque 1 ano e pouco já não mama 1 hora, né? Então, a grande questão está sendo as pessoas não entenderem que elas precisam mudar a forma, se replanejar. Porque estando com a criança em casa, ela precisa, de alguns momentos, uma dedicação atenta e exclusiva. Assim, 1 hora, 2 horas, não. Às vezes é pouquinho tempo, ela pensa que é muito. Você senta, vamos jogar um jogo, vamos brincar, não sei o quê. Pô, a mamãe naquela hora brincou com você. A mamãe precisa trabalhar. Então, mas ali, quando você estava com ela, você estava com ela. Quando você está trabalhando, você está trabalhando. O problema é que as pessoas estão se atropelando e querem manter o mesmo ritmo de trabalho que era antes, de trabalhar. Só que agora, criança tem uma outra exigência. Aí você tem que se replanejar. Então, é a dificuldade mesmo de se replanejar, sabe, Cláudia? De se pensar de uma outra forma, de se pensar num outro momento, né? Tem muitas mães, eu estou atendendo algumas advogadas, que falam assim, mas eu não consigo me achar como profissional, quero que abandonar a profissão. Isso muitas, tá? Quero abandonar a profissão. Por quê? Porque, na verdade, ela se vê aquela advogada que ela era antes de ter os filhos. Aquela era uma, agora que você tem outros filhos, é outra, né? Então, em casa, é um outro ritmo. E tem que entender isso. Se não vai entender por bem, vai entender por mal, porque vai adoecer. Vai adoecer.
não tem pedido, entendeu? Se você não se reformular, vai adoecer, porque não vai dar coisa, conta. é muita pressão. Não dá conta. Não tem como dar conta. Não, e é engraçado, você está falando, eu estava aqui pensando, né? Como você falou aí, de ter que se reinventar. Diz aquele ditado que o caminho ideal é o caminho do meio, né? Porque se a gente for analisar até em termos da internet, da tecnologia, tudo isso que a gente estava falando, que também é gerador de estresse, por exemplo, como jornalista antigamente, acontecia um evento, aconteceu aquele evento, você não vai saber mais. Eu trabalhava em revista semanal, Manchete, outras revistas antigas. Então acabou, quando acontecer aquilo ali, acabou. Você não vai ter uma notícia agora, daqui a pouco, sobre aquela pessoa, ou aquele artista, ou alguma coisa. Hoje em dia não, porque a internet te joga as informações a todo minuto, a todo segundo. Então, aconteceu agora e está votando na Câmara e o outro prefeito já falou outra coisa e por aí vai. Então, você tem essa geração de estresse em todas as áreas, porque você precisa estar ali atualizado e dando conta. Ao mesmo tempo, também, nos possibilita, por exemplo, estar aqui agora conversando, né? Numa pandemia, os serviços online aumentaram, ainda é possível vender muita coisa, o comércio funcionar de uma nova maneira, a reinvenção também. Né? Então, a gente tem que, o tempo todo, estar buscando o melhor de cada lado, né, Fátima? Exatamente. E quando você fala assim, está acontecendo, no jornalismo é um pouco diferente, mas assim, às vezes não, está acontecendo um monte de coisa enquanto a gente está falando. Mas chega a informação. Né? E tem gente querendo. Pois é. E tem gente querendo estar aqui, estar no outro, entendeu? E a gente tem que fazer escolhas. É escolha, não tem jeito, né? Eu não dou conta de tudo. Então, nesse momento, eu tenho que fazer escolha. E qual é a escolha que eu faço agora, né? Mesmo assim, mesmo informação, você tem informações que vêm de vários lugares, né? Você tem uma informação, um mesmo acontecimento traz informação de vários lugares. Não sei se várias versões, também, né? Várias versões de determinador. Isso. Várias versões, isso, né? Então, você tem que fazer escolha, né? Então, tudo é escolha, tudo são as nossas escolhas, né? É que às vezes a gente quer que o outro escolha pela gente, a gente quer colocar, se deu errado, foi o outro que não me mandou a informação direito, né? Então, assim, tudo é escolha. Quando a gente assume as nossas escolhas, pô, eu escolhi isso, poxa, escolhi mal fazer o quê, né? Assim, mas são as escolhas que a gente faz. O estresse é muito, muito, muito das escolhas que a gente faz. Muito. Completamente, assim. Das escolhas que a gente faz. Da maneira de levar a vida, da maneira como levar a profissão. Como é que todos nós, está falando especificamente dos advogados, né? Mas para todos nós, como é que a gente começa a identificar que está ficando, está um terreno já perigoso, de estresse, de a coisa está fugindo um pouquinho do controle, de sobrecarga? Quando é que a gente identifica para buscar essa ajuda, esse apoio? Quando você começa a perceber que você está estranho, assim, você e as pessoas à tua volta começam a falar, você não está bem não, né? Porque você sempre foi muito atenta, vamos dizer. Aí a pessoa chega e fala assim, engraçado, você não viu isso aqui? Você, não. Nossa, você está desatenta. Assim, você começa, ou não se aborrecia com determinadas coisas, começa a se aborrecer. Quando você passa o dia todo agitado, quando você deita na cama, você fala assim, ai, que dor de cabeça. Você nem percebeu que estava com dor de cabeça o dia todo. Você só foi... Até eu senti cedo, mas nem me desliguei agora que eu percebi. Ou seja, você está perdendo o controle do próprio organismo. Assim, você não está nem se percebendo. Né? Essa coisa de você só percebe que o braço é importante quando quebra, sabe assim? Então, é isso. Quando as pessoas começam e o corpo avisa, não avisa uma, não avisa duas, não avisa muito. Só que as pessoas vão passando por cima. Nossa, eu tô cansada, tô sem paciência, tô irritada, perdi um prazo, tô bebendo demais. Vai aumentando. Já que não está funcionando assim, eu vou aumentando, eu vou bebendo mais, eu vou misturar bebida e remédio, eu vou trabalhar mais para esquecer, você vai aumentando, né?
E aí você não se dá conta de que você está fazendo uma coisa para encobrir outra. Quando vê, você infarta, você tem depressão, você tem uma situação grave, você esquece mesmo uma audiência, de repente, importante, você esquece um assunto que seria um assunto, né, uma situação muito importante, você esquece, você simplesmente, você fala assim, o que aconteceu? Aí você fala, apaguei, não sei o que aconteceu, né? Então, e aí chega nesse limite que é quando vai cuidar. Mas antes desse limite, nossa, o organismo avisa e avisa muito. Avisa quando você esquece, avisa quando você está dispersa, avisa quando você está desatento, quando você esquece alguma coisa, quando você está irritado, sem paciência. Essas coisas vão te dando uns alertas, entendeu? Não está dormindo direito, não está tendo libido, não está comendo direito ou está comendo demais. Nossa, engordei tanto nesse período, né? Assim, que está comendo muito e nem vai descontar a ansiedade na comida, né? Ou brigar com a criança, ou enfim. Exatamente. E tem gente que mesmo assim, mesmo até detectando, que você falou, muita gente não detecta, quando vê, já está fazendo, né, bebendo, fazendo algumas coisas assim, ou tendo um infarto. Mas muitos percebem já alguma coisa, mas ignoram, né? Você acha que não é dado devido valor ao estresse? Ainda hoje também fala assim, isso é frescura, pobre não pode estar cansado, eu não posso parar. Sim. Tem muito isso ainda também? Exatamente. Tem muito isso. Então, assim, isso não. Isso é frescura, isso é bobagem. Você mesmo chegar em casa e falar assim, nossa, eu acho que eu tô meio. Que depressão? Que depressão é falta de dinheiro. Se tiver com dinheiro, você tá bem, vai pro shopping e compra as coisas. Ansiedade é para rico, né? Enfim, por aí vai. É isso, assim, as pessoas não dão valor e muitas vezes precisa de ajuda mesmo, assim. O santo de casa não faz milagre. Então, assim, a gente, às vezes, a gente mesmo não consegue sozinho perceber isso, né? Não consegue sozinho caminhar para encontrar uma solução sozinho. Até porque a gente tem uma história de vida, né? Às vezes, essa pessoa que eu estou falando que escolheu o direito, que é uma profissão que exige ganhar sempre, não sei o quê, foi uma pessoa que lá atrás, na família, foi extremamente cobrada. Então, o nível de cobrança é ainda maior. Se a gente está falando que um advogado, né, normal já se cobra, pode ser que tenha tido uma exigência familiar que muitos vêm com aquela herança de família, né? Que são famílias de advogados que vêm, vai passando de pai para filho. Como antigamente eram as três grandes sonhos, né, de profissional. Era o advogado e o médico, né? Os dois, né? O advogado e o médico. Era o engenheiro. Advogado, médico e engenheiro. Era a grande valorização. Então, assim, se você tem aquele escritório, então, aquele trabalho que veio herdado, então, é mais uma carga, né? Entende, assim. Então, e aí você vem com aquele compromisso, nossa, eu não posso, né? Eu não posso denegrir aí uma imagem. Então, tem todo um histórico, né? Tem toda uma... Agora, você criou também o projeto Viver Direito, né? Com base em tudo isso, você já vinha com esse projeto? Fala um pouquinho pra gente. Esse projeto eu criei exatamente porque, como eu vi que lá fora existia um atendimento, porque também, vou ser bem sincera, Cláudia, não é qualquer psicólogo que vai atender qualquer advogado, né? Não é qualquer profissional. Porque o advogado tem uma capacidade de argumentação e de análise muito, muito complexa. Então, precisa ter uma argumentação também, né, num nível muito... E aí, eu entendi isso exatamente por causa, né, dos trabalhos de lá de fora, que existem trabalhos específicos para atendimento ao advogado. Foi aí que eu criei o Viver Direito, que foi uma, né, jogo de palavras, que eles vivem o direito, mas não vivem direito, né? E aí a ideia foi trazer um pouco desse perfil de atendimento ao advogado. Então, me especializei num atendimento, não assim, atendo outras pessoas, atendo, mas em geral o meu público é mais o advogado ou a advogada, né, o profissional da área jurídica,
porque aí eu conheço, eu entendo o que ele está falando do trabalho, né? Eu tenho um entendimento diferenciado. E aí eu percebi, pelos trabalhos lá de fora, que isso fazia diferença. Ter esse nicho, né, específico. E foi aí que eu passei a um atendimento mais exclusivo E do você, advogado. dessa tua experiência já com o projeto, também está tendo algumas diferenciações, alguns casos que você se surpreende ou bate tudo com a tua pesquisa? Claro que você não vai citar aqui casos específicos, mas assim, na tua experiência, o que você tem visto, né, diante de todo esse seu estudo e da pesquisa? É, eu acho que tudo bate, né, bateu, e o que mais me chamou a atenção agora na pandemia foram as mulheres que ficaram em casa, que enlouqueceram, assim, que enlouqueceram. O nível de estresse foi a enésima potência, né? Foi. Sim. Porque aí, quando ela ficou em casa, ela começou, você vê que a pessoa está tão desesperada que ela não vê a diferença de que ela está em casa. Ela não pode ter a mesma produtividade que ela tinha antes, porque ela tem filho pequeno. Então, não vai ter. Só que ela se cobra como se não tiver, assim, se cobra como se estivesse na rua, como se eu não sou uma boa profissional mais. Você vê como é que a pessoa está fora de si. Porque ela vai pensar o seguinte: peraí, eu estou numa outra situação, eu tenho que estar de um outro jeito. Não, ela não consegue perceber, né? Foi por isso que buscaram ajuda profissional, porque não conseguiam perceber, estavam na iminência de desistir da profissão. Sim, muitos. Eu acho que, né, alguns que eu tenho acesso. Eu fico imaginando quantas outras pessoas não tiveram esse pensamento por conta da pandemia agora, entendeu? Eu imagino, principalmente as advogadas mais novas que têm filhos menores, que tiveram dificuldade de trabalhar em casa, né? Assim, né? E aí as dificuldades nos relacionamentos, enfim, veio à tona todos os pontos da pesquisa, todos. Foi por isso que, na verdade, o livro poderia até ter sido lançado um pouquinho antes, não foi, e acabou sendo lançado num momento, eu acho que muito bom, para que eles entendam, né, porque assim, o advogado, eu não sei, não sei se todas as profissões, mas advogado é muito advogado o tempo todo. 24 horas por dia, né? Só que você tem que lembrar que, aqui eu não sou advogado, aqui eu sou pai, aqui eu sou marido, aqui eu sou, entendeu? Né? Aqui eu sou outra pessoa, eu não sou advogado aqui. E as mulheres da mesma forma. Só que quando ela está em casa, e como já não vinha bem, isso foi consequência do processo. E aí eu acredito que muitos estão... Eu posso crer, isso é uma coisa que eu acho, que muitos devem estar desistindo da profissão. Porque eu peguei muitas pessoas assim, mulheres, e você com um filho e trabalhando em casa, uma boa parte, quem está parcialmente, né, fazendo em casa, home office, ou quem vai, e a mulher que tem que lidar com criança, ainda tem essa questão do ambiente, que acaba se misturando. Por mais que você tente botar uma dinâmica, né, acaba misturando um pouco, ainda mais se tem filho pequeno, o filho não vai respeitar, o filho vai invadir o espaço, vai sentar no seu colo na hora da live. Então, tem todos os ingredientes a mais, né? Ô, Fátima, eu tô adorando o papo, assim, a gente tem assunto aqui para muito, mas a nossa live está chegando ao fim. E eu queria te pedir, não é? Mas a gente vai voltar outro dia, porque não falta assunto. Você tem outros projetos, eu sei que tem aquele dos jogos para adolescentes, né? A Fátima tem, assim, uma gama de coisas boas aí para a gente falar. Mas eu queria que você desse uma dica, né, para o pessoal, para quem está em casa, para quem está vendo a gente, para os nossos leitores que podem acessar depois. Essa live vai ficar gravada, a gente interage com a gente, caminha, vê lá depois, tá? Quem não viu tudo, volta aí, porque o assunto é mais do que pertinente, o estresse, né? Então, nesse momento de pandemia, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria que você desse aí uma dica para as pessoas, os profissionais de modo geral, né, em relação ao estresse, aos cuidados, para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? No meio de tudo isso. Olha,
Eu acho que todo mundo sempre fala, alimenta bem, faz exercício e tal, e isso vou falar, né? Se alimente bem, faça exercício, mas faça uma vez por semana, pelo menos, alguma coisa que te dê prazer, que você goste muito. Se você gosta de caminhar na praia, tenta ir. Mas eu moro longe da praia, uma vez por semana. Faça alguma coisa, ou esteja com uma pessoa de verdade, né? Senta com teu filho para brincar de verdade. Dá um passeio, eu gosto de andar ao ar livre, vai andar ao ar livre, né? Faz alguma coisa que te dê um prazer genuíno, né? De alguma coisa, usa a tua criatividade, tenha contato com a arte, que é uma forma impressionante de rejuvenescer, né? Então, vai pintar, eu não sei pintar, vai escrever, né? Faz os poemas, enfim, usa a tua capacidade criativa para ter um momento bom na tua vida, pelo menos uma vez por semana. O ideal é isso, assim, você não esquecer de você, lembrar sempre que você também existe. Existe filho, mãe, marido, trabalho, mas você também existe, precisa cuidar de você. É isso. Eu acho que é a melhor dica que eu posso dar. Dica maravilhosa. Fátima, Estresse em Advogados é o nome do livro, não é isso? E a gente consegue pela editora, a gente consegue acessar. Isso. Beleza. Qualquer livraria. Tem nas principais livrarias. Okay. Eu sei que nem na Martins, mas não. Perfeito. Fica aí também a dica para quem quer saber um pouquinho mais. Milan, no Brasil. Fátima, muito obrigada pela tua presença, pela nossa conversa ótima, um assunto mais do que pertinente. Te agradeço muito, viu? Mais sucesso para você. Obrigada. Vamos com novidades sempre. Um beijão. Tá bom. Obrigada. Tchau, Cláudia. Outro, Cláudia. Tchau.